Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu pretendia começar por lhe pedir que explicasse como é que aquilo que em 28 de novembro, numa entrevista que deu à TVI, quando abordava a igualdade, o princípio da igualdade de tratamento nas condições de pagamento do empréstimo entre Estados-membros da União Europeia, como é que aquilo que no dia 28 de novembro considerava um alívio, e estou a usar as suas palavras, 5 dias depois, em Cabo Verde, era para si considerada uma ansiedade que era necessário evitar. Era isto que eu queria que nos explicasse. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, a mesma entrevista que o Sr. Deputado aqui citou mereceu da parte dos entrevistadores sobre esta matéria em particular observações deste género. O Sr. Primeiro-Ministro está a desvalorizar a importância dessas condições que foram oferecidas à Grécia. O Sr. Primeiro-Ministro acha que elas não têm uma grande importância para Portugal? E eu, nessa entrevista, quis justamente dar uma noção realista da importância que essas medidas tinham, porque no espaço público e naquele próprio dia, órgãos de comunicação social, quer da imprensa, quer da rádio, estavam a sugerir um impacto para Portugal absolutamente desproporcionado face àquilo que estava em jogo. E, portanto, Sr. Deputado, em Cabo Verde, como nessa entrevista, eu dei uma dimensão realista daquilo que poderia ser a consequência para Portugal daquelas 3 medidas que se inserem no âmbito do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira que, à luz do princípio da igualdade de tratamento, se podem aplicar a Portugal. E já aqui fiz referência a essa matéria, o meu discurso não mudou nessa matéria, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, tem de novo a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, lamento ter que reconhecer que não respondeu ao que eu lhe perguntei. Registro, no entanto, como positivo que não invocou o mesmo tipo de argumentos do Sr. Juncker. Também era difícil fazer-nos acreditar que a entrevista na TVI tinha sido num canto escuro ou que estava muito barulho e que isso tinha perturbado o seu raciocínio. Mas eu insisto na pergunta: como é que o Sr. Primeiro-Ministro, no dia 28 de novembro, defende um princípio de igualdade de tratamento e no dia 3 de dezembro, 5 dias depois, eu uso as suas próprias palavras, afirmava: nós não reclamamos para Portugal um tratamento igual. É isso que o senhor nos tem que explicar. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, há uma diferença muito grande entre querer saber a opinião do Governo ou querer deliberadamente trazer confusão para a opinião pública sobre aquilo que é dito. E o Sr. Deputado está a insistir numa linha de confusão que eu agradeço que não insista. O pacote de ajuda à Grécia compreende muitas medidas, Sr. Deputado, que não se aplicam nem aplicarão a Portugal. Não vale a pena voltarmos a essa conversa, porque isso está mais do que esclarecido, Sr. Deputado. A Grécia vai cortar mais de 12 mil milhões de euros nos próximos 2 anos para ter o apoio que obteve em Bruxelas. Nós não vamos fazer isso em Portugal, Sr. Deputado. Não precisamos disso, Sr. Deputado. Nós não precisamos de várias das soluções que foram oferecidas neste acordo com os gregos, pela simples razão de que não estamos na situação da Grécia, Sr. Deputado. Não vale a pena estar a querer confundir o país. Mas houve um conjunto de medidas de que Portugal foi dispensado, tal como a Irlanda, por estar sob assistência. Já aqui as referi. Quer o governo irlandês, quer o governo português, explicaram que não faria sentido que os seus bancos centrais nacionais estivessem a perdoar as margens que tinham obtido com os títulos de dívida grega. E que também não fazia sentido nos empréstimos bilaterais que tinham sido praticados, então, entre todos os governos e o governo grego, estar a perdoar juros. Como é que Portugal pode estar a perdoar juros nesta altura, se tem um serviço de dívida pesado também, o mesmo para a Irlanda? Portanto, há aqui um conjunto de medidas que já foram tomadas em Bruxelas e que atenderam à situação específica da Irlanda e de Portugal.
Mas há depois uma outra matéria que desde julho de 2011 está consagrada em termos de princípio de igualdade de tratamento ao abrigo do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. E essas 3 medidas que já aqui enunciei são do nosso interesse, Sr. Deputado. Reafirmo, disse isso hoje, disse isso em Cabo Verde, disse isso na entrevista que dei à TVI, não tenho dito outra coisa, Sr. Deputado. E nós vamos obter essas condições. O interesse português, numa estratégia de regresso a mercado, é conseguir também, para obter uma maior confiança do lado dos investidores, procurar um alisamento daquilo que é, no fundo, as necessidades de refinanciamento externo de Portugal e, se possível também, obter um maior alívio no pagamento de juros que não de perdão de juros, ao contrário do que para aí se diz, e eu espero que finalmente se corrija essa versão, porque não há perdão de juros. O que pode existir, isso sim, é diferimento do seu pagamento, mas eles vão a contas na mesma, e a contas nacionais todos os anos. Lá está o dinheirinho que nós devemos em juros. Mas interessa-nos, eventualmente, que na estratégia de regresso a mercado de financiamento do nosso Tesouro, possamos negociar prazos de pagamento desses juros que sejam mais compatíveis com o nosso regresso a mercado. Sr. Deputado, com honestidade, que mais esclarecimento quer o Sr. Deputado sobre a posição do Governo português daquilo que, ao abrigo do princípio de igualdade de tratamento, nós iremos lutar para Portugal? Sr. Deputado João Semedo tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, Sr. Primeiro-Ministro, a confusão não é minha nem desta bancada. A confusão é sua. E é uma grossa confusão. Mas eu pergunto-lhe então, como é que vai esclarecer, junto do Presidente da República e junto do Ministro de Estado, Paulo Portas, esta mesma confusão? Porque, na realidade, o senhor disse uma coisa e 5 dias depois disse outra. E isto só tem uma palavra para ser percebida. Isto é, dizer uma coisa num dia e dizer outra coisa noutro dia. E é essa confusão que o Sr. Primeiro-Ministro tem que esclarecer. E tem que esclarecer, então, se é assim como agora acabou de dizer, então, o que é que o Governo português, em matéria de juros e de capital e de prazos e de montantes, vai reclamar junto dos organismos europeus. É isso que nos interessa saber e não estar a ouvir uma coisa num dia e 5 dias depois outra, exatamente o seu contrário. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra, faz favor. Sra. Presidente, eu não tenho nada mais a acrescentar ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado está a querer ver confusão, não há confusão nenhuma e essa matéria está plenamente esclarecida. A posição do Governo português tem sido sempre a mesma e em absoluta sintonia entre todos aqueles que se exprimiram publicamente nessa matéria. E, portanto, não há aqui nenhuma confusão, Sr. Deputado, não queira atirar areia para os olhos das pessoas. E Sr. Deputado João Semedo, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, não há nenhuma confusão da nossa parte. Aquilo que o senhor elogiou como positivo e até afirmou nesta Câmara que estava diretamente associado a ter obtido essa conquista, em julho de 2011, foi por si considerado favorável, positivo e possível. O que nós hoje lhe perguntamos é porque é que hoje deixou de ser possível. Porque é que hoje o Governo está na situação resignada em que está e não quer dizer a esta Câmara exatamente o que é que vai reclamar em matéria de juros e de dívida. É isso que nós queremos saber. Sr. Primeiro-Ministro, não sei se... Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Presidente, eu temo não ter mais nada para acrescentar porque eu disse aquilo que nos interessava, já disse aquilo que nos vamos bater e já disse, Sr. Deputado, que não abdicaremos desse princípio de igualdade de tratamento no caso das condições que foram aplicadas no âmbito do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira. Não há mais nada para acrescentar, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, nos próximos tempos veremos o que é que essa sua afirmação hoje significa no futuro, relativamente àquilo que o Governo vai ou não vai reclamar junto dos organismos europeus. Eu queria, no entanto, colocar-lhe uma outra questão, uma questão diferente.
ao mesmo tempo que o partido, ou os deputados do seu partido, o partido a que o Sr. Primeiro-Ministro preside, em conjunto com a bancada do CDS, das bancadas do PSD e do CDS, aprovavam na Assembleia da República, em sede do Orçamento de Estado, mais uma garantia de 1.100 milhões de euros para a Madeira, para aquilo que é vulgarmente e muito justamente conhecido pelo despesismo jardinista. O Sr. Primeiro-Ministro e outros membros do seu Governo anunciam um corte na despesa pública de 4.000 milhões de euros. Não há nenhum deputado nesta sala que não conheça a estrutura da despesa pública em Portugal. E o que eu lhe queria perguntar é quais são as parcelas da despesa pública em que o Governo vai cortar 4.000 milhões de euros. É nas pensões, é no despedimento dos trabalhadores da função pública, é nas propinas da educação. Em que é que vai cortar 4.000 milhões de euros? Todos nós conhecemos o que é hoje a despesa pública. Não vemos lá gordura nenhuma. O que vemos são as coisas boas do Estado Social, são os benefícios sociais que o Estado tem dado aos cidadãos. Onde é que o senhor vai cortar? Chega de nos andar a entreter com os estudos, com as comissões e com os peritos. Queremos saber onde é que vai cortar 4.000 milhões de euros. O Sr. Primeiro-Ministro dispõe de pouco tempo, mas ainda dispõe. Faz favor. Sr. Deputado, o Governo ficou de apresentar até fevereiro de 2013 um conjunto de medidas que totalizam um corte permanente de 4.000 milhões de euros. Não anunciou nem pré-anunciou nenhuma medida e não o fará até estar em condições de suscitar esse debate com clareza e não deixará de fazer aqui no Parlamento. Sr. Deputado João Semedo dispõe de 25 segundos. Faz favor, se pretende usar o tempo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, sabe que cada euro que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo vão buscar aos bolsos dos portugueses, seja cortando nos salários ou nas pensões, seja aumentando os impostos, esse resgate que é feito em nome, essa austeridade que é feita em nome do resgate da dívida pública portuguesa, cada um desses euros é um euro que sai do bolso dos portugueses para resgatar os bancos internacionais. Isso é que nós não aceitamos e isso é que não é justo. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro pode hoje fugir à resposta, mas nós não deixaremos o Governo quieto, sossegado, sem sabermos onde é que vão cortar os 4.000 milhões de euros. Esta sua política tem dado péssimos resultados. Ainda hoje, afinal de contas, o que ficamos todos a saber é que o desenvolvimento da economia ainda é pior do que no trimestre anterior e que há um recuo de 3,5% no produto interno bruto. Afinal de contas, a montanha pariu um rato. Isso não é bom para o Governo, mas sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro, e com isto termino, não é nada bom nem para o país, nem para os portugueses.